Existe uma dúvida que todo dono de restaurante tem que horas eu fecho o meu restaurante, que horas eu abro e até que horas ele deve funcionar para que eu tenha o máximo atendimento. E eu estabeleci para você uma nova forma de pensar sobre como estabelecer a horário de funcionamento. Não, tava vindo aqui, tô parecendo que uma barraquinha de vender acarajé, né? Dá pra vender risoto na feira, né? Olha o risoto aí, R$3 o pratinho. Meu nome é Rodrigo Viriato, venho empreendendo há mais de 20 anos no setor de restauração e lecionando no setor de gastronomia, fazendo com que muitas pessoas tenham transformado sua vida. E eu sempre recebo esse tipo de demanda. Como é que eu faço para estabelecer o horário de funcionamento do meu empreendimento? Às vezes eu vejo restaurantes que abrem ao meio-dia, ou então restaurantes que fecham às 20 horas. E nem sempre isso é suficiente para atender os clientes. Então, para isso, eu estabeleci essa nova tabela para que a gente possa pensar até que horas você deve funcionar para atender toda a sua clientela. E para isso você precisa fazer algumas perguntas e descobrir algumas formas de comportamento que o seu cliente tem no seu empreendimento. E eles são, principalmente, qual é o horário de maior demanda do seu empreendimento. Se o seu restaurante é de almoço comercial, provavelmente vai ser meio-dia. Se o seu restaurante é um restaurante de luxo, provavelmente o maior pico de demanda de consumo vai ser em torno de 21 horas. Então sempre saiba que horário de maior demanda tem o seu restaurante. A segunda pergunta que você tem que fazer para os seus clientes, tentando deduzir, ou de fato perguntando para eles, é o tempo médio de deslocamento dos seus clientes. Você sabe provavelmente onde você geograficamente está localizado e você sabe também qual é a área de atendimento da sua cidade. Sabendo o tempo médio de deslocamento da casa do seu cliente para o seu empreendimento, você vai ter essa resposta, o tempo médio de deslocamento da casa ou do trabalho dos seus clientes para o seu restaurante. Terceira pergunta a se fazer, o tempo médio de permanência do cliente dentro do seu empreendimento. Se você tem uma lanchonete de fast food, pode ser que isso seja muito rápido, mas se você tem um restaurante de luxo, pode ser que ele permaneça muito tempo. Numa cafeteria, vai ser outra qualidade de tempo, pode ser em torno de 1 hora e meia. Então sempre saiba qual é o tempo médio de permanência. A outra coisa se chama tolerância. O que é tolerância? Você pode estabelecer todo esse tempo. No entanto, você tem que ter uma previsão de tolerância de permanência. O que seria isso? Se você tem um bar, às vezes você estabelece que ele vai fechar às 23, mas os clientes tendem a permanecer muito mais tempo. Você às 23 horas fecha o bar, fecha a cozinha, mas o seu cliente sempre quer permanecer consumindo. Então é sempre bom saber qual é o tempo de tolerância que o seu empreendimento pode ter com a permanência dos clientes. A outra questão é a percepção de liberdade. Isso se aplica na seguinte questão. O cliente, sabendo que o seu empreendimento fecha às 10 horas, ele vai ter uma ideia de até que horas ele pode consumir. Esse tempo pode inibir o consumo, sabendo que ele não tem muita tolerância ou que ele tem uma percepção de liberdade muito pequena de consumo, pode gerar constrangimento no cliente, fazendo com que ele encerre a conta e vá embora. E se ele encerra a conta e vai embora, diminui o seu faturamento. Sabendo todas essas respostas, você vai elencar todas elas num quadro. E aí aqui eu fiz uma simulação de tempo. Então imaginei aqui, por exemplo, uma cafeteria ou uma confeitaria que tivesse o horário de maior demanda em torno de 19 horas. Sabendo que um deslocamento médio para essa confeitaria ou essa cafeteria seria em torno de 45 minutos, eu colocaria aqui o tempo. O tempo médio de permanência em torno de 2 horas, 2 horas e 30, já que quando as pessoas se deslocam hoje em dia para cafeterias, elas permanecem muito tempo se socializando, conversando, se confraternizando. Então eu estabeleci um tempo. Coloquei mais uma tolerância de 1 hora e uma percepção de liberdade para que a pessoa fique à vontade consumindo sem achar que os garçons querem ir embora, de mais 30 minutos. Isso daria um horário de fechamento de 23h30. E aí você precisa saber se isso se enquadra ou não na sua realidade. Você imagine que se essa cafeteria estabelece um horário de fechamento em torno de 21 horas e se os clientes normalmente gostam de permanecer 2 horas e 30 e o deslocamento é de mais 45 minutos, seu cliente só frequentaria essa sua cafeteria se ela fecha em torno de 20 ou 21 horas
se ele estivesse saindo de casa às 5 horas. Então, por isso que o tempo de deslocamento é importante. Ele vai calcular quanto tempo ele quer permanecer e quanto tempo ele gasta para se deslocar até lá. Depois de elencado tudo isso, você vai saber uma ideia de hora de fechamento. E aí você vai também considerar que horas você abriu, que vai ser baseado no início de demandas altas, o horário de fechamento, que vai ser mais ou menos esse. Mas para você calcular horário de abertura e horário de fechamento, você precisa considerar escala de trabalho dos seus funcionários, levando em consideração a lei trabalhista, que estabelece limites de trabalho para uma ou para 2 equipes, e número de funcionários que você quer ter. Se a sua cafeteria ou confeitaria vai estabelecer um horário de funcionamento muito longo, indo, por exemplo, de 7 da manhã às 23 horas, provavelmente você vai ter que ter 2 equipes trabalhando. E isso vai dobrar o quadro de funcionários. Então é necessário que você faça todo um planejamento para poder elencar todos esses itens e saber quanto tempo de funcionamento a sua casa vai ter. Mas sempre considere o horário de fechamento crucial. Espero que a construção dessa matriz te ajude a pensar um novo horário de funcionamento e que isso aumente a lucratividade do teu empreendimento. E se essa matriz e esse pensamento te ajudou, dá um like aqui, compartilha com os amigos e se inscreve no canal, porque já já eu vou postar mais dicas.